No espaço de análise de hoje temos Fernando Couto, presidente dos operadores portuários de Moçambique. Muito obrigado por ter aceito o convite. O nosso convite é dirigido a si para falarmos sobre aquilo que tem sido o estágio deste setor. Há vários desafios que se colocam numa altura também em que conseguimos ver vários investimentos já voltados neste setor. Olhando para aquilo que é a nossa posição geoestratégica na região austral de África, esses investimentos respondem àquilo que é o nível da procura dos países e o nível da procura interna? Essa pergunta é muito pertinente, porque ainda ontem tive com a oportunidade de estar a participar numa conversa com o vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, e ele dizia que na visita que tinha feito aqui aos países da região, Moçambique, pela sua posição geoestratégica e sobretudo porque é o único que pode servir por os 3 corredores que tem, pode servir a quase toda a região, tem uma posição privilegiada nesse sentido. Portanto, os investimentos que têm sido feitos, e têm sido feitos muitos investimentos, alguns deles do setor privado, alguns do setor público. Do setor privado, eu queria destacar sobretudo a questão da dragagem do Porto de Maputo, da reabilitação de cais do Porto de Maputo, que vieram em tempo certo, porque o Porto de Maputo não consegue dar resposta à demanda que neste momento tem. Isto devido a 2 fatores. Em primeiro lugar, o fator do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que deu lugar à procura de produtos que substituíssem aquilo que está lá parado lá nos portos deles, ou armazéns, não sei, nem tenho interesse em ir lá ver como é que aquilo está, mas o certo é que se nós olharmos para o mercado de fertilizantes, que é fundamental para a indústria agrícola do Zimbábue, do Malau e da Zâmbia, porque a terra sem fertilizante não produz nada. Portanto, havia uma pessoa, cidadão russo, na Rússia, que controlava 53% do mercado de fertilizantes a nível mundial. Portanto, houve necessidade, o mercado não para, houve necessidade de encontrar alternativas, e uma das alternativas que se colocou foi os fosfatos da África do Sul. Atendendo à situação política da África do Sul, que de facto os níveis de produtividade, problemas sociais se agravam cada vez mais. Hoje parece que há um dia de greve geral, portanto, nesse sentido, os exportadores têm reencaminhado a carga para Moçambique. Portanto, nós, a nível do Porto de Maputo, estamos fully booked. Não temos um espaço para receber mais cargas. E temos pedidos atrás de pedidos para que venha mais carga. E isto é num momento em que essas cargas, portanto, subiram de preço astronomicamente. Dando-lhe um exemplo, uma tonelada de fertilizante que antes do conflito da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, como se quiser, custava $200 a tonelada, neste momento está quase a $1000 a tonelada. Portanto, Então, estamos a dizer que os portos moçambicanos vão fechar o exercício financeiro com lucros já voltados? Já lá vou. Portanto, o Porto de Maputo é uma situação, o Porto da Beira é outra situação, o Porto de Nacal é outra situação. Portanto, não podemos estar a juntar tudo, infelizmente não podemos estar a juntar tudo no mesmo contexto. Nós, aqui a nível do Maputo, estamos numa situação devido essencialmente a estas 2 combinações de fatores. A questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a questão de que a falta de produtividade dos portos sul-africanos e os problemas sociais que existem na África do Sul
que levaram a que as cargas fossem desviadas para o Porto de Maputo. Esse crescimento da procura pelos nossos portos acontece numa altura em que persistem desafios também internos. Por exemplo, para escoarmos produtos no país, recorremos às vias rodoviárias, que são mais caras por causa do custo do combustível. Os comboios seriam, digamos, um meio de transporte mais barato. Não se impõe aqui um desafio de começarmos a pensar numa estrutura férrea que possa ligar o sul ao norte e norte ao sul, trazendo, por exemplo, feijão do Niassa para Maputo e que possa sair ao consumidor final a um preço competitivo e também tirar produtos daqui para o norte do país? A resposta é óbvia que sim, não só produtos, mas também passageiros, porque nos outros países, até aqui da região, há um transporte de passageiros, não a nível só urbano, mas também a nível interprovincial. Portanto, e houve daqui para o Xai-Xai, daqui para Inhambane, portanto, e continua a haver, em certos troços, continua a haver com o transporte de passageiros. Mas, quer dizer, entre fazer uma viagem, e eu já fiz uma viagem de comboio de Maputo para a Beira de autocarro, é um pesadelo, portanto, nesse sentido. Portanto, agora, eu acho que é muito mais confortável e muito mais seguro tirarmos tráfego das estradas e pô-los pela via ferroviária, e muito mais confortável para o passageiro e, se calhar, muito mais barato para o passageiro nesse sentido. Porque um comboio pode levar 300, 400 pessoas nesse aspecto, e até diferenciado em diferentes segmentos nesse sentido. E a construção desta linha férrea, de certa forma, iria resolver os problemas que assistimos de falta de escoamento da produção das zonas de produção. Falo dos campos agrícolas, por exemplo. Sabemos que no passado nós tínhamos linhas férreas que até desviavam para as zonas de grande produção. Podemos dar um exemplo da fábrica de Mafambice. Tínhamos um desvio da linha férrea que ia para lá. Em Marromeu também, para a açucareira de Marromeu, tínhamos a linha férrea que desviava para lá e hoje já não temos. Acha que, se o governo retomar essa iniciativa, de certa forma nós podemos impulsionar o desenvolvimento do país e também respondermos à problemática da fome? Acho que sim. Há um grande desafio, é um investimento massivo nesse sentido, porque Moçambique é um país cruzado por rios, nós temos essa felicidade. Portanto, hoje o problema da água já se sabia há muitos anos que o problema da água ia ser um grande fator de conflitos entre países, etc. O problema da água aqui em Moçambique não se coloca porque nós estamos com grandes rios que cortam o país, portanto, o Zambeze, o Save, o Rio Rovuma, portanto, e depois já toda os pequenos rios que são os afluentes, nesse sentido, que não são tão pequenos assim. Portanto, isso significa de que a construção de uma linha, mais as montanhas, mais a remoção das pessoas que vivem nessas regiões, é um desafio tremendo nesse sentido. Eu dou o exemplo de quando se construiu o ramal de Moatize até à fronteira do Malawi, foi um problema grande nesse aspecto. Muito embora houvesse ali outros problemas que foi um investimento estrangeiro que foi feito. É evidente que esse investimento, as linhas férreas fazem parte do domínio público moçambicano, ninguém pode tirar daqui as linhas férreas. Portanto, é uma coisa que fica estruturado dentro do país, nesse sentido. É um investimento que vai durar para sempre nesse aspecto, desde o momento que seja mantido, evidente, ok? Agora, eu não vejo, com muita sinceridade, eu já tenho uma certa idade, não vejo que isto seja feito, essa questão da linha férrea que une o norte ao sul, que seja feito
em um curto espaço de tempo. Mas há uma outra alternativa que se podia apostar nela, por exemplo, o mar é também um meio bastante barato e mais seguro, se calhar, de todos. Como é que está a situação da cabotagem marítima em Moçambique? Bem, houve uma paralisação, portanto, nesse sentido, desde que veio aquele barco, eu sempre tive dúvidas que se pudesse fazer cabotagem com um único barco, portanto, um único navio, nesse aspecto. E, sobretudo, os preços praticados tinham que ser empolados de tal maneira que não dava para competir com os preços a nível do transporte rodoviário. Há algumas questões que estão neste momento em debate a nível do CTA com o setor, com o governo, para ver se melhora para alguns dos obstáculos que ainda existem sobre a cabotagem. Portanto, eu não, pessoalmente nunca consegui perceber, mas isto já vem da legislação colonial, de que as mercadorias que sejam transportadas por mar tenham controles alfandegários nesse aspecto. Portanto, eu não sei, porque se há submarinos que vêm buscar as mercadorias, se são os tripulantes que roubam as mercadorias, se há extraterrestres que vêm buscar mercadorias dentro do mar, portanto, porque estamos num meio hostil ao homem, portanto, nesse aspecto. E é muito fácil controlar as questões desde o ponto de vista que a carga tem que chegar a um porto e quando chega ao porto, as alfândegas, ou quem quer que seja, pode controlar se a pessoa diz que transportou amendoim e vem em garrafas de cerveja. Portanto, quando chega ao porto de destino, pode-se controlar e é muito mais barato e facilita todo um processo. Portanto, essa questão está a ser tratada devidamente e esperamos agora que há um round-up em setembro de discussão com o Governo, entre o CTA e o Governo, que essas questões sejam removidas e que sejam atraídos para operadores armadores para fazerem a cabotagem.